Olá, bem-vindos de volta. Hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante mesmo. Vamos direto ao ponto. Capítulo 10, Preocupações com a privacidade de dados, lá do livro Cidades Inteligentes, um modelo de sucesso da China. O autor é o Eduardo Moreno. Um tema quente, né? Super quente. Oi, pessoal. E esse capítulo do Moreno, ele realmente vai no centro de uma questão muito atual. Exato. A nossa ideia aqui é, assim, desvendar como o Moreno descreve essa questão da privacidade lá nas cidades inteligentes chinesas, só o que está nesse capítulo, tá? Entender os desafios que ele aponta, as leis, o que as pessoas pensam e como ele vê essa busca por equilíbrio. É um mergulho, né? No que ele escreveu sobre a China. Vamos nessa. Vamos, porque, como o Moreno coloca, é uma tensão clássica da nossa era, né? Como a gente usa toda essa tecnologia incrível para melhorar as cidades sem abrir mão da nossa privacidade. Ele usa o caso chinês para explorar isso de um jeito bem detalhado. A escala lá, como ele descreve, é algo impressionante. E ele já começa, né, pelo que vi da estrutura do capítulo, falando da base de tudo, a coleta de dados. Muita coleta de dados. Ele descreve cidades assim, lotadas de sensores, câmera para todo lado, dispositivos IoT, monitorando tráfego, energia, espaços públicos, às vezes até privados. É muita informação, né? É uma quantidade absurda. E o ponto-chave que o Moreno levanta não é só o volume, sabe? É a centralização disso tudo. Ele explica como ter esses dados todos num lugar só permite fazer análises superpoderosas para otimizar a cidade, tipo trânsito melhor, emergência mais rápida. Coisas boas, benefícios claros que ele detalha. Inegáveis. Ele mostra bem esses ganhos. Gestão urbana mais eficiente, serviços melhores, tudo isso. Mas sempre tem um mas, né? O Moreno também aponta os riscos enormes que vêm junto com essa capacidade toda, certo? É o outro lado da moeda que ele explora. Exatamente. Ele dedica uma parte importante do capítulo para discutir esses riscos. Fala muito do uso de reconhecimento facial, biometria, tecnologias que, segundo ele, estão por toda parte lá. E isso, claro, acende muito o alerta da privacidade. Ele descreve um medo real que existe na sociedade de uma vigilância que não para nunca, sabe? Onipresente. E o impacto disso na liberdade de cada um. Faz todo sentido. E além dessa vigilância em si, imagino que o Moreno também fale do risco de abuso desses dados, né? Quem controla isso? Para que... Sim, esse é um ponto central para ele, a preocupação sobre quem acessa esses dados, como eles são protegidos contra vazamentos ou contra usos que não são só para melhorar a cidade, né? Ele menciona controle social, discriminação por algoritmos, até o uso por gente mal intencionada. Ele coloca isso como uma das grandes preocupações no cenário que ele analisa. Tá, então o cenário que o Moreno pinta é esse. Benefícios grandes, mas riscos também bem grandes. Como ele diz que a China está respondendo a isso em termos de leis, de regulação? Olha, Moreno descreve uma evolução bem rápida na legislação chinesa sobre isso, principalmente nos últimos anos. Ele destaca, assim, 3 leis principais que vieram para tentar organizar a casa digital. A primeira que ele cita é a Lei de Segurança Cibernética, a CSL, que é de 2017. O foco dela, segundo Moreno, era mais proteger a infraestrutura mesmo, as redes, os sistemas críticos do país. Entendi, proteger a base, né? E depois dessa, quais os próximos passos que o Moreno descreve na legislação? Aí ele explica que em 2021 vieram 2 leis muito importantes que olharam mais diretamente para os dados em si. Primeiro, a Lei de Segurança de Dados, a DSL. Essa lei, na interpretação do Moreno, cria um sistema para classificar os dados pela importância, pela sensibilidade e regula como eles podem ser processados, transferidos, especialmente os dados mais críticos para a segurança nacional. Certo, a DSL. E a terceira lei que talvez seja a mais conhecida fora da China. Exato, a PPL, a Lei de Proteção de Informações Pessoais, também de 2021. O Moreno dá bastante atenção para ela no capítulo. Ele a descreve como a resposta mais direta da China para proteger a privacidade das pessoas. Diz que ela se inspira um pouco no GDPR europeu, mas tem só as características próprias, claro. E o que essa PPL traz de concreto, segundo o Moreno?
Que direitos ela dá para as pessoas? Moreno detalha vários direitos importantes. Ele fala da necessidade de ter o consentimento claro da pessoa para coletar e usar os dados pessoais dela, e regras ainda mais fortes para dados sensíveis. Outro ponto-chave que ele ressalta é a minimização da coleta, só pegar o mínimo de dados necessário para cada finalidade. E também, claro, o direito da pessoa de acessar seus dados, corrigir, pedir para pagar, retirar o consentimento. Parece bem completo no papel. Sim, ele apresenta como um avanço formal bem significativo na proteção da privacidade. Mas o Moreno aponta alguma tensão nisso? Algum desafio na hora de aplicar essas leis ou na forma como elas se encaixam com outras prioridades do governo? Estabilidade social, desenvolvimento econômico. Ele sugere que, na prática, pode acontecer de essas prioridades do Estado passarem por cima dos direitos de privacidade em algumas situações. É uma área complexa que ele mostra. Entendi. E aquela questão de onde os dados ficam armazenados? A localização dos dados, Moreno comenta isso? Comenta sim. Ele aborda essa exigência de localização de dados que está nessas leis, principalmente na CS ou na People. Ele explica a regra geral: dados pessoais e dados importantes gerados na China têm que ficar na China. Para tirar do país pode, mas tem regras bem rígidas, precisa de avaliação de segurança do governo. Moreno discute como isso afeta as empresas de fora que atuam lá e todo o fluxo de dados global é um ponto importante da estratégia digital chinesa que ele analisa. Muito interessante essa arquitetura legal que Moreno descreve. Agora, mudando um pouco o foco. E as pessoas? Como ele diz que a população percebe tudo isso? O pessoal que vive nessas cidades inteligentes lá na China, o que sente segundo o capítulo? É mais entusiasmo ou mais desconfiança? Moreno apresenta um quadro, misto, mas com uma tendência geral que surpreende um pouco. Ele indica que existe um nível bem alto de conhecimento e até de aprovação das pessoas sobre esses projetos de cidade inteligente. E a explicação que ele dá para isso está muito ligada aos benefícios que as pessoas sentem no dia a dia, sabe? Coisas bem concretas. Que tipo de benefício ele diz que pesa mais para a população? Ele fala de melhora no trânsito com os semáforos inteligentes, apps de transporte melhores, mais facilidade para usar serviço público, agendar coisa online, pagar tudo digitalmente e até uma sensação maior de segurança em alguns lugares por causa das câmeras. Moreno argumenta que quando a pessoa sente essa melhora na vida dela tão diretamente, a tendência é ver a tecnologia por trás com bons olhos. Mas ele não pinta um quadro só cor-de-rosa, imagino? Essa aprovação é total, unânime? Não, de jeito nenhum. O Moreno faz questão de mostrar que essa percepção varia. Depende da idade, da escolaridade, da cidade onde a pessoa mora. Ele sugere, por exemplo, que os mais jovens ou quem mora em cidades mais desenvolvidas, que já usam mais tecnologia e sentem mais os benefícios, tendem a ser mais positivos. E as críticas, os medos? O Moreno detalha quais são as principais preocupações que ainda existem entre as pessoas. Sim, ele equilibra bem. Mostra que, apesar dessa citação, as preocupações com privacidade e segurança de dados continuam bem vivas para muita gente. Ele descreve um debate que existe sobre até onde pode ir a coleta de dados, o medo de usarem as informações de forma errada, seja o governo, sejam empresas, aquela sensação de estar sempre sendo observado. Moreno destaca que essas preocupações existem junto com o entusiasmo. É um retrato complexo da opinião pública que ele tenta montar ali no capítulo. Entendi. Então, tem essa dualidade. A busca por eficiência e conveniência de um lado e a preocupação com privacidade do outro. Como é que o Moreno descreve a tentativa de equilibrar isso? Que estratégias ele identifica que estão sendo usadas na China para lidar com essa tensão? Moreno argumenta que não tem uma bala de prata, sabe? Uma solução única. Ele vê uma abordagem com várias frentes sendo implementada. Ele organiza isso em 3 pilares principais. O primeiro, a gente já falou bastante, são as medidas regulatórias, as leis, né? CSL, DSL e PIPL. Elas criam as regras do jogo, os direitos, as obrigações. É a base legal para tentar dar um norte. Certo. As leis como base. Qual seria o segundo pilar que o Moreno aponta? O segundo pilar é o da tecnologia ajudando a proteger, as salvaguardas tecnológicas. Moreno explora como a própria tecnologia pode ser usada para diminuir os riscos à privacidade.
Ele fala do uso de anonimização, tirar os nomes, os CPFs, digamos assim, e pseudonimização, trocar identificadores por códigos. A ideia é poder analisar os dados de forma agregada sem saber quem é quem. Mas ele reconhece que isso não é perfeito, né? A gente ouve falar muito que dá para reidentificar as pessoas mesmo com dados anonimizados. Sim, Moreno é realista sobre isso. Ele menciona esse desafio da reidentificação, ainda mais quando se junta vários bancos de dados diferentes. Por isso, ele também aponta outras ferramentas tecnológicas, criptografia forte para proteger os dados guardados ou em trânsito, controle de acesso bem restrito para só quem precisa ver os dados sensíveis, e ele menciona até umas técnicas mais novas, tipo privacidade diferencial. Privacidade diferencial. Como é que o Moreno explica isso de um jeito simples? Basicamente, ele descreve como uma técnica matemática que coloca um pouquinho de ruído, de aleatoriedade controlada, nos resultados das análises. A ideia é que isso dificulta muito descobrir informações sobre uma pessoa específica naquele grupo, mas ainda assim permite tirar conclusões estatísticas úteis sobre o grupo todo. Ele apresenta isso como uma tecnologia promissora nessa área. Interessante essa parte tecnológica. E qual o terceiro pilar que o Moreno destaca nessa busca pelo equilíbrio? O terceiro pilar que Moreno acha fundamental é o aspecto social e cultural. Ele bate na tecla de que lei e tecnologia sozinhas não resolvem tudo. Precisa ter um trabalho constante de conscientização pública. As pessoas têm que entender como os dados delas são usados, quais são os direitos que elas têm, como podem reclamar. Ele fala de iniciativas para educar o cidadão sobre isso. E a transparência. Quem coleta os dados precisa ser mais claro. Moreno fala disso. Sim, transparência é chave nesse pilar social, segundo Moreno. Ele discute como é importante que o governo e as empresas expliquem melhor o que fazem com os dados. Dizer quais dados coletam, por quê, como protegem, isso é essencial para construir confiança. Moreno vê essa busca pelo equilíbrio não como algo que se atinge pronto, mas como um processo. Algo dinâmico, uma negociação que tem que ser sempre reavaliada conforme a tecnologia muda e a sociedade também. Ele não dá uma resposta final, mas mostra um cenário em movimento. Que análise rica é essa que o Moreno faz no capítulo, hein? Explorando esse capítulo 10 do Cidades Inteligentes, o modelo de sucesso da China, fica muito claro que a privacidade de dados é talvez o nó mais apertado ali na história das cidades inteligentes chinesas que ele descreve. A gente viu como ele detalha os desafios da coleta massiva, as leis que tentam botar ordem na casa, aquela mistura interessante de aprovação com preocupação do público e as várias frentes legal, tecnológica, social que ele enxerga nessa tentativa de achar um meio termo. Moreno realmente nos guia bem por essa complexidade toda. Exatamente. E a análise dele, mesmo sendo focada na China, que ele estudou a fundo, deixa uma pergunta no ar que vale para todo mundo, né? Conforme as nossas cidades aqui em qualquer lugar ficam mais digitais, mais conectadas, qual vai ser o modelo de governança de dados que a gente vai adotar globalmente? Que tipo de acordo social a gente vai fazer sobre o uso dessas tecnologias? É a pergunta de 1 milhão, né? Totalmente. E mais ainda, como cada sociedade, com sua cultura, seus valores, sua história, vai definir essa linha que o Moreno mostra que é tão difícil de traçar entre os benefícios claros de eficiência, segurança, conveniência que a tecnologia traz e a proteção do direito fundamental, a privacidade, a nossa autonomia. O capítulo do Moreno não dá resposta fácil, mas ele nos dá um estudo de caso muito profundo para a gente pensar nessas questões que são cruciais para o futuro das cidades que a gente está construindo agora. É um convite à reflexão bem importante.